Olá, bom dia. Começando mais um reunião de pauta, hoje, quarta-feira, dia 17 de junho, e agradecer aos companheiros que já estão nos acompanhando, lembrá-los de compartilhar para que vocês compartilhem o link do nosso programa nos grupos do WhatsApp, nas redes sociais, para que mais pessoas conheçam a nossa Causa Operária TV. E também participem aí do chat, deixem o seu bom dia, façam comentários para que nós podemos aqui também citar o seu comentário e você participar do nosso reunião de pauta. Eu sou a Isadora Dias, apresentadora, junto com a companheira Marília Garcia. Bom dia, Marília. Bom dia, Isa. Bom dia aqui, nosso convidado que ainda vai ser apresentado. Bom dia a todo mundo. Sempre lembrando todo mundo de compartilhar o vídeo aqui, né? De também ajudar a financiar a nossa imprensa alternativa, se tornando membro do canal, dando superchats aí pra gente manter o nosso trabalho. Isso aí. Bom dia também para o companheiro Vinícius, que às quartas-feiras ele participa aqui conosco, direto lá do Rio de Janeiro, para contribuir com a nossa pauta. Bom dia, Vinícius. Bom dia, Isa. Bom dia, Marília. Bom dia a todos que estão nos assistindo. Estou aqui de volta para mais uma reunião de pauta, comentar o Rio de Janeiro, outros assuntos nacionais também. E podemos começar. É isso aí. Bom, eu vou começar com a atualização da pandemia aqui no Brasil e depois passo para os companheiros acrescentarem aí outras notícias. Bom, hoje no Brasil nós atingimos aí a marca de 45.467 mortes por coronavírus. Esse número é anunciado aí pela imprensa, já que, como nós temos anunciado aqui na nossa reunião de pauta, o governo federal ele tem boicotado aí o anúncio das mortes. Então, quem tem feito esse trabalho de anunciar as mortes é a imprensa. A partir do levantamento, nós atingimos também 929.149 casos confirmados, pessoas contaminadas por coronavírus, e ontem, terça-feira, dia 16 de junho, nós atingimos o segundo maior registro de óbitos em 24 horas. Tivemos aí 1.338 mortes por complicações do coronavírus, mostrando aí que nós ainda estamos enfrentando aí uma situação bem crítica da pandemia no país, enquanto se fala em flexibilização, enquanto os governos abrem o comércio e querem fazer a vida voltar ao normal, como se tudo estivesse ao normal. Marília, você tem mais notícias aí para acrescentar, né? É importante isso que você falou, Isa, e vai corrobora aqui com as informações que eu tenho, né, que mostram que a gente teve 278 afastamentos de funcionários aqui em São Paulo por coronavírus. A gente já vinha denunciando a situação insalubre que é vivida pelos funcionários, pelos metroviários. Inclusive, essa denúncia vem deles mesmos, né, em panfletagens que a gente faz ali no metrô. Os metroviários sempre falam, né, da situação muito ruim que eles estão vivendo, ainda mais agora na situação do coronavírus. Bem, o Sindicato dos Metroviários de São Paulo informou ao Diário do Transporte, né, da notícia da qual a gente está tirando, que houveram essas mortes, né, e esses casos, e 122 casos foram confirmados por testes, né, e a gente então precisa considerar aí, considerando a alta taxa de considerando a alta taxa de subnotificação, esses 278 casos devem ser muito
muito maiores do que realmente são colocados. Né? Acho que é importante a gente falar isso daqui, porque a gente está se encaminhando para um possível pico da pandemia, né? E a gente tem que falar que, em detrimento do que foi falado ali em relação aos governadores, aos heróis do povo, né, como governadores, a gente tem que falar que os trabalhadores do metrô, assim como os trabalhadores dos Correios, como trabalhadores de diversas fábricas e tudo mais, continuaram trabalhando, mesmo na situação em que se colocava ali a quarentena como o centro da política do governo ali contra o coronavírus. E essa política, na verdade, é desmascarada agora, no momento em que a gente chega a esse ápice da crise e a gente também chega aí à situação de reabertura do comércio e tudo mais. A gente vê isso aqui com a notícia de São Paulo, né, que está reabrindo o comércio, dando tom aí para o restante do país. O Rio de Janeiro inicia hoje a sua segunda fase da reabertura da economia, agora incluindo estádios de comércio, centros comerciais, estádios de esportes e tudo mais. Ele já tinha reaberto a economia para o principal do comércio, para inclusive as praias, né, os shoppings e tudo mais, né, mostrando aí que, de fato, no momento em que chega o pico da crise do coronavírus, associado aí com o pico da crise econômica, a escolha é clara, né? Quem vai falar mais alto é o bolso da burguesia, então eles mandam aí todo mundo voltar ao trabalho. Inclusive, é colocado aqui que abril foi o fundo posto do comércio no Brasil, mostrando que em abril a gente teve queda de 17% do, nos níveis aí de comércio e tudo mais. Então, nessa situação, já em junho, né, o comércio já estar desesperado para voltar ao trabalho e já chega aí, essa situação já atinge também os bancos, né, que dependem do pagamento aí das dívidas dos comerciantes e dos trabalhadores também. Exato. Acho que o Vinícius, você pode comentar mais sobre a situação do Rio de Janeiro? Sim, aqui na região eu acho interessante essas notícias de reabertura, porque o que acontecia antes dessa reabertura oficial do Crivella já era o fim da quarentena, né? Se ela existiu, foi por 1 ou 2 semanas, lá em março, início de abril, e logo ela acabou. Agora eles estão oficializando uma coisa que é um pouco assim, criando um mito de que fizemos uma quarentena em um período e agora estamos parando porque a situação hipoteticamente melhorou, e ao mesmo tempo estão realmente abrindo mais setores da economia que não estavam abertos. Então, essa questão aqui de liberado lanchonetes, bares, quiosques, que em tese foi semana passada, bom, aqui na região e nas atividades que a gente faz no partido, no Jacarezinho e tal, isso não estava fechado. O comércio também estava uma boa parte do comércio aberto. Essa lista aqui do Crivella é um tanto imaginária, assim. Mas você vê que algumas coisas que tinham mais controle, por exemplo, é mais fácil você fechar os shoppings, porque são poucos, ou os grandes mercados, que nem Mercadão de Madureira. Aí realmente abriram e são locais de grande concentração, espaços fechados, né? Então a situação vai piorar mais ainda, né? Um ponto também importante é o dos transportes, que falam que liberaram
100% dos transportes. O que aconteceu foi que, no início da pandemia, diminuíram bastante a quantidade de metrôs e ônibus. Então, basicamente, eles mantiveram os lucros das empresas privadas dos ônibus e do metrô, né? Tem menos passageiros, então vamos diminuir o número de metrôs e ônibus rodando. O que acontece é que os lucros, você gasta menos a empresa gasta menos, pagando os funcionários e a manutenção, e as pessoas continuam indo no ônibus lotado. E agora, de acordo com a lógica deles, a lógica da prefeitura e do governo era assim: vamos diminuir os ônibus, que terá menos gente na rua. Acho que nenhuma criança de 5 anos acredita nisso, né? Você sabe que o motivo que as pessoas andam na rua não é porque tem ônibus. Diminuir um ônibus só vai fazer o ônibus ficar mais lotado. E agora que eles estão reabrindo mais setores da economia e tem mais gente trabalhando, eles aumentaram o ônibus de novo. Mas continua lotado. Semana passada rodou uma foto muito famosa aqui do BRT do Rio de Janeiro, que é um ônibus lá da Zona Oeste, completamente lotado, e ainda era essa tal fase 1 da reabertura. Então, assim, a situação continua a mesma, né? Agora vai piorar. E, aliás, tem a teoria de que estaria sendo uma reabertura por causa dos números, né? Porque, em tese, a situação do Rio de Janeiro está melhorando, que é uma completa invenção. Temos até denúncias na comunidade do Jacarezinho, que nós estamos fazendo os mutirões e fazendo as reuniões para a formação do Conselho Popular. O morador de lá, o dono de bar, que estava aberto, estava trabalhando, porque, né, ele precisa trabalhar para sobreviver, falou que as pessoas que ele conhece, que são várias, que morreram com suspeitas de coronavírus, não foram tabeladas. Então, aqui nas comunidades do Rio de Janeiro, provavelmente temos centenas a mais de pessoas que estão morrendo de coronavírus, mas, como todos nós sabemos, esses dados são falsos, né? Então, é muito difícil você acreditar que a situação está melhorando e a gente pode reabrir mais a economia. E, como eu disse, é uma reabertura meio falsa, né? Porque grande parte desse setor já estava aberto antes. O que o governo deveria fazer é aumentar o investimento social. Acho que tivemos um problema com a conexão do Vinícius. Eu acho que eu travei. Agora foi. Estou aqui? Sim, pode falar, Vinícius. Eu só ia terminar de comentar, né? Que o governo tem que fazer não é fingir que está reabrindo a economia porque eles estão melhorando. Fingir que está reabrindo porque ela já estava aberta. Né? É investir na saúde, em mais leitos, hospitais, proibir demissões para as pessoas manterem o emprego, aumentar o auxílio, esse tipo de medida social, que foi feita nos países que controlam o coronavírus com mais sucesso, né? Como Cuba e Venezuela. Mas aqui a gente está indo nessa situação completamente oposta, que vai resultar em mais milhares de mortes, só na cidade e no estado do Rio de Janeiro. E falar em mais mortes, aqui em São Paulo, ontem nós batemos o recorde de mortes diárias. Tivemos aqui no estado 365 mortes nas últimas horas, e São Paulo também lidera aí o número de casos confirmados e mortes. Nós, aqui no estado de São Paulo, temos 190.285 casos de coronavírus e 11.132 mortes. E o que é alarmante, né, é que aqui em São Paulo, enquanto o Dória aparece em entrevistas com a hashtag do Fique em Casa, na verdade, nada disso essa campanha de ficar em casa, ela não pode ser seguida pela população que está sendo obrigada pelo governo dele a ir trabalhar, a ter que voltar a trabalhar no comércio, etc. E a gente vê o desastre dessa política, né? Nós ontem atingimos o recorde de mortes. Era para o Estado, os governos estarem auxiliando a população, continuar em casa, aqueles que não puderam ficar em casa quando começou a pandemia, encontrar um meio aí desse pessoal ficar em casa, mas assim, a gente está caminhando totalmente para o oposto, e
o que a gente acha que agora é o pico, né? Porque ele sempre fala, né? Nós estamos no pico da doença, e da pandemia. E a gente nunca sabe, porque no outro dia o número é maior, na outra semana a gente atinge recordes e a situação fica cada vez mais crítica. E aí outra demagogia do governo de São Paulo é que vocês estão vendo aí, né, o Dória com essa campanha aí do Fique em Casa, mas tem famílias sendo desalojadas das suas casas. 800 famílias aqui na zona... Deixa eu confirmar aqui, na zona leste, isso, de São Paulo, foram desabrigadas. Então, como que o pessoal também vai ficar em casa, né? Vinícius, você pode comentar mais sobre essa matéria? Você que nos indicou. O Vinícius... Sim. Então, ontem na zona leste de São Paulo, se eu não me engano, no de Goianazes, imagino que seja um bairro, não conheço também São Paulo, a PM chegou e desalojou 900 famílias lá da região que eles estavam ocupando para fazer a moradia, né? Os moradores reclamaram que não foram assistentes sociais na região, como é o costume, né? Essas pessoas, aliás, elas dá para ver que elas estão acostumadas, né, a ser tratadas assim, porque elas sabem como funciona o costume do despejo, né, de ser expulso de suas casas. E é essa hipocrisia, né? Você, no auge da pandemia, que no atual momento está sempre no auge, né? Você vai lá e expulsa as pessoas, joga as pessoas na rua e depois, de forma hipócrita, fala, fique em casa. Bom, a gente sabe que isso vem acontecendo há um tempo já noticiamos aqui na Causa Operária TV os despejos no Rio de Janeiro. O partido da Causa Operária foi lá num despejo que estava sendo feito aqui no centro da cidade, filmou. Posteriormente, a gente foi fazer uma manifestação no centro da cidade, e uma das pessoas que havia sido despejada, uma das crianças, né, que a maioria eram crianças, estava na rua, provavelmente onde ele está morando atualmente, né? Não tinha mais para onde ir. E agora, em Araraquara, se eu não me engano, Piracicaba, haviam sido despejados um número grande de famílias, se eu não me engano, 100. E agora chegamos ao auge, né? 900 famílias desabrigadas em um despejo só. Um absurdo, não tem nem palavras para descrever quão criminoso é fazer isso no dia a dia. Você despejar 900 famílias, imagina no meio de uma pandemia de coronavírus, né? Então, sim. Esse governador Dória realmente, se alguém já imaginou algum dia chamar ele de científico, acho que é impossível fazer isso, né? E muito menos considerar ele como herói, como combatível em relação à pandemia. E, bom, continuando aqui algumas notícias sobre São Paulo, ontem nós anunciamos na reunião de pauta sobre o assassinato de um jovem de 15 anos, o Guilherme Silva, assassinado pela polícia. Ele desapareceu no sábado e depois foi encontrado com marcas de tortura e no local que ele foi visto pela última vez encontraram aí um crachá de um policial. A população do bairro ficou muito revoltada com a situação e eles começaram a organizar protestos. E os protestos na noite anterior tinham sido... Eles tacaram fogo nos ônibus, fizeram barricadas para a polícia não entrar no bairro. E aí ontem eles fizeram uma manifestação com os familiares, amigos do rapaz Guilherme. Mas a revolta popular continuou, e mesmo durante a noite o pessoal estava nas ruas aí protestando e pedindo justiça para o Guilherme. Produção, puder soltar também os vídeos que mostram melhor para vocês como foi a situação ontem. Justiça!
favela vencer. Aí está os vídeos dos protestos de ontem. Nós podemos notar aí que tem bastante jovens, porque são eles justamente a maior vítima da violência policial nas comunidades. Passar para a companheira Marília comentar? Bem, eu acho importante esse acontecimento, né? Que é a versão do Floyd brasileiro, assim, porque exatamente primeiro que é um fato sintomático, né? Ele indica uma situação que é corriqueira nas favelas, nos bairros populares, que é exatamente a morte aí, a queima-roupa de um jovem, de um negro ali que estava passando na rua e foi morto ali por engano, inclusive, torturado e desapareceu desapareceu e depois foi encontrado aí com essas marcas de tortura, sem nenhuma mostrando aí que a situação que a população vive. Na verdade, o que a gente tem que colocar, como a gente já vem falando aqui, é que essa é a comprovação que o grande produtor da violência, o grande terrorista, digamos assim, é o próprio Estado capitalista. Isso vai na contramão daquilo que a burguesia tem falado, inclusive um setor da esquerda tem corroborado, que as manifestações violentas seriam terroristas ou seriam obra de infiltrados ali, que dessa forma seriam injustificadas, né? Seria algo completamente fora da normalidade. Mas a gente precisa colocar que esses setores aí que falam isso, ou são muito mal intencionados ou não conhecem em nenhuma medida a realidade do povo brasileiro. Porque, finalmente, o povo é tratado sempre no tranco, assim, sempre na violência, na base aí, do assassinato ou da violência de fato, né? Então, finalmente, essa é a educação que o Estado capitalista dá para o povo. Então, nada mais natural que o povo age dessa forma também, se numa situação em que as contradições elas aumentem muito, né? Como é o caso agora que a gente está vivendo, né? No momento em que a crise da pandemia se associa aí com uma enorme crise social. A gente aqui noticiou nesse programa mesmo o despejo de inúmeras famílias aí das suas casas, né? Quer dizer, no meio da crise do coronavírus, seja o pico, seja ainda uma situação que se encaminha para o pico da crise, a população, em vez de ser amparada pelo Estado, por ser uma situação terrível, pelo contrário, ela é desamparada e ela é atacada, na verdade, pelo Estado capitalista, mostrando, na verdade, a que ele vem. E isso comprova, é a comprovação de fato que, da nossa tese, né, daquilo que a gente vem defendendo aqui desde o início da pandemia, que a única forma de você garantir os direitos dos trabalhadores e lutar por uma saída para a crise do ponto de vista da população é exatamente a gente se mobilizando e lutando em torno disso. O exemplo está dado aí por esse vídeo que a gente acabou de passar, da população se mobilizada, né, saindo às ruas mesmo em protesto aí contra a situação calamitosa que ela está vivendo. Né? A gente precisa seguir esse exemplo e tomar as ruas, né? Porque finalmente a gente tem que entender que a única forma de garantir a vida na situação da pandemia, quer dizer, de ter responsabilidade, como a esquerda gosta de falar, é exatamente a gente lutando, como está comprovado aí em todas essas situações. De acordo, e inclusive, Marília, eu estava vendo
uns comentários na internet e muita gente comentando, né? Como que você pede para uma população que é violentamente atacada pelo Estado que ela seja pacífica, né? A polícia chega lá, mata um jovem, filho, amigo da população e depois quer que a população faça o quê? Vai lá e entregue flores para essa polícia que está ali diariamente agredindo, atacando essa população. Assim, é irreal, né? E a gente já sabe o que acontece que entrega flores, né? Exato. E aí, os memes que viralizaram agora já estão para comprovar isso. E assim, a direita falar esses absurdos, tudo bem, né? A direita é cheia de falar inúmeros absurdos. Agora, a esquerda atacar os movimentos populares por conta da sua violência, assim, é um absurdo, né? Não reconhecer o que a população vive diariamente com esses governos assassinos, criminosos. A gente vê aí, durante a pandemia, um governador estadual permite que 900 famílias fiquem nas ruas, enquanto a campanha principal dele contra a pandemia é ficar em casa. Assim, é um absurdo. Bom, passado aqui o momento de indignação, continuando as notícias gerais, ontem nós anunciamos aqui que o cartunista Aroeira está sendo aí perseguido pelo governo federal por conta de uma charge que ele fez contra o presidente golpista Bolsonaro e, inclusive, foi acionado aí contra ele a Lei de Segurança Nacional por caluniar um representante, o presidente da República. E aí, inúmeros outros chargistas fizeram aí charges em solidariedade, né, em protesto, em apoio aí ao cartunista que está sendo perseguido. Vários deles reproduziram a mesma imagem que o Aroeira e, assim, vários mesmo. Tipo, ontem, quando estava procurando as imagens, eu achei 26 cartunistas. Aí, hoje de manhã, olhando de novo as notícias, eu vi que tinha até um site com mais de 40 chats, né, que estavam aí reproduzindo em apoio ao Aroeira. Que prova, né, que nada que o Bolsonaro faça tem apoio, né? Olá, companheiros, voltamos aqui, tivemos um problema, não sabemos se é sabotagem aí, enfim, estávamos aqui anunciando, né, que o cartunista Aroeira está sendo perseguido aí pelo Bolsonaro por conta de uma charge, mas inúmeros outros chargistas, cartunistas, reproduziram a mesma charge em apoio à Aroeira. E como eu disse, estava comentando, né, quando eu estava procurando mais charges para ver quem estava apoiando, e eram muitos cartunistas, mostrando aí que Bolsonaro não tem o mínimo apoio, né? Ele vai aí com uma ação que é totalmente intimidadora, né? Aciona aí a Segurança Nacional contra um cartunista, e inúmeros outros, sem nem pensar, né? Porque rapidamente começaram a surgir várias charges, vão lá e apoiam o cartunista contra esse ataque do Bolsonaro. Vou passar aí já para os companheiros comentar e a companheira Marília já puxa o tema principal do nosso programa. Bem, eu acho que primeiro que é interessante a gente comentar, né, que é um absurdo o presidente, o Estado chamar a Lei de Segurança Nacional contra um chargista, né? Quer dizer, já mostra aí o caráter ditatorial do governo. Isso vai no mesmo sentido aí da série de outras medidas tomadas pelo governo nos últimos tempos, né? Inclusive mostrando aí que a gente está num processo mesmo de aprofundamento do caráter ditatorial desse governo. Nesse sentido, não sei se o companheiro Vinícius quer comentar ainda sobre esse tema, mas acho que é o caso da gente já comentar sobre a questão da necessidade das mobilizações. Primeiro, falando, né, que
essa tendência de mobilização, ela já está comprovada, né? A gente acabou de mostrar aqui um verdadeiro ato ali em torno da questão da morte do Guilherme, e a gente também tem aí uma série de outros atos que aconteceram, inclusive grandes, em torno de uma série de reivindicações e, por fim, né, por conta da crise geral aí, social que a gente está vivendo. Bem, nesse sentido, a gente também vê, né, que para conter essa tendência de mobilização, inclusive uma tendência radicalizada, vem um setor aí da esquerda, frente amplista, né, em acordo com a direita, para tentar manobrar essa tendência aí, e esse setor, principalmente aí, aqui em São Paulo, né, o Boulos, por exemplo, fazendo um acordo com a direita, colocou que a Paulista ela seria de uso alternado entre a extrema-direita e a esquerda, né, o que é uma coisa completamente absurda. Como se fosse uma questão democrática e deixar os fascistas tomarem a rua, e como se os fascistas fossem, dessa forma, respeitar aí a esquerda, que também é absurdo. Na verdade, o que a gente tem que colocar é que isso daí é uma tentativa de manobrar com a mobilização e tentar fazer com que ela reflua, né? A gente viu isso, inclusive, com a diminuição e a mudança do caráter das mobilizações da semana passada. A gente precisa colocar na contramão, né, que a Paulista é do povo. A gente não tem que deixar os fascistas aí, representantes da burguesia mais raivosa, tomarem as ruas. Pelo contrário, a gente tem que acabar com esses fascistas, tomando nós mesmos as ruas e mostrando quem é que aqui viemos, né? Então, é exatamente isso. A gente está chamando todos os companheiros a virem às mobilizações do domingo, né? Vão acontecer mobilizações em todo o Brasil. O Pedro Vinícius pode falar do Rio de Janeiro. A gente sabe que outros estados do Brasil vão acontecer mobilizações, e aqui em São Paulo, em especial, que é o centro dessa manobra da Frente Ampla, para tentar fazer arrefecer a luta social, a gente coloca aí a importância de todo mundo colocar a sua máscara, pegar seu álcool gel e sair de casa e vir se manifestar. Exato, é importante esse ato aqui, principalmente em São Paulo, porque há uns setores aí da esquerda falando em combater o fascismo, mas negociando com os fascistas, né? Permitindo que eles continuem nas ruas e continuem com as suas reivindicações de ditadura militar, de volta da tortura e etc. E aí o pessoal aí quer fazer a gente acreditar que seria democrático a gente deixar que esse pessoal fique aí nas ruas pedindo o fim dos direitos dos trabalhadores. Então, principalmente aqui em São Paulo, onde a gente tem visto aí esse boicote, o Boulos, a trabalho da Frente Ampla, querendo aí manipular as manifestações, é muito importante que os companheiros compareçam, divulguem aí o ato de domingo na Avenida Paulista, que é um lugar histórico aí de luta da esquerda, e que não podemos permitir que os bolsonaristas dominem as ruas, até porque é disso que o Bolsonaro precisa. Ele, durante aí a pandemia, estava aproveitando do refluxo das manifestações da esquerda para fazer campanha aí a uma ditadura militar, uma intervenção dos militares diretamente, né, no governo, e ele precisaria aí de apoio nas ruas, e ele estava aí incentivando. E nós temos que fazer um contraponto a isso e mostrar que quem tem poder, quem é a maioria na sociedade são os trabalhadores, e nós precisamos aí dominar as ruas e enfrentar o fascismo da maneira correta, que é de fato enfrentando, mostrando a força do povo, e não se escondendo, não correndo para outro canto e fazendo acordos aí para permitir que os bolsonaristas continuem nas ruas. Vinícius, você quer comentar alguma coisa?
Só comentar rápido que essa questão da sabotagem dos atos também também tá acontecendo aqui no Rio de Janeiro. Aí o cartaz do ato vai ser na Paulista no domingo. A gente também teve no dia 7 várias coisas estranhas acontecendo para o ato ser desmobilizado. Não teve um bolos tão específico assim do Rio, mas a gente sabe que por trás dos panos rolaram vários tipos de negociações. Não teve manifestação fascista, a manifestação foi para o centro da cidade, a manifestação se dividiu ao meio. No outro domingo, ninguém puxou manifestação, ao contrário de São Paulo. Então, aqui no Rio de Janeiro isso também está acontecendo, e eu sei que está acontecendo no Brasil inteiro esse tipo de sabotagem. Nós estamos prestes a definir o horário e o local da nossa manifestação no domingo, né? E vamos divulgar aqui na nossa imprensa o quanto antes, quando a gente definir isso, e convocar todos a não ir só a Paulista, como ocupar as ruas de todo o Brasil, né? Aqui no Rio de Janeiro e de todas as cidades que tiverem marcadas manifestações. Esperamos que sejam em todas as capitais e muitas outras cidades, né? Mas quanto a isso, fiquem atentos na nossa imprensa, que vamos divulgando aqui mais informações sobre os protestos que vão acontecer nesse domingo. Exato. Para encerrar, antes eu queria desejar aí bom dia para os companheiros que continuaram conosco. Nós tivemos aí o problema com a transmissão. O Arthur Freitas, a Renata Diniz, o Marcos Donelles, a companheira Maria Ângela Biduque, Cristina Gregório, e agradecer o superchat aí da companheira Donise Meirelles, que comenta: viva o PCO e militantes, viva sempre. Bom, agradecer a nossa audiência, e amanhã nós estaremos de volta às 9 horas, eu e a companheira Marília e mais o nosso convidado das quintas-feiras. E é isso, companheiros, continuem acompanhando a Causa Operária TV, nós temos aí uma programação diária. Bom dia, Marília, bom dia, Vinícius. Bom dia, Isa, bom dia aí todo mundo que assistiu o nosso programa. Convido aí a todo mundo a continuar assistindo a Causa Operária TV, né, que, como vocês podem ver, a gente está com uma programação cada vez maior. Convido também a todos a assistirem amanhã o nosso programa. Então, até amanhã, gente. Tchau, tchau.